Olá, boa tarde. Agora você fica atualizado com os principais destaques de hoje, dia 7 de outubro. E essa edição de sexta-feira começa com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Ônibus com turistas brasileiros tomba em Punta Cana e deixa 48 feridos. Veículo transportava 52 pessoas de várias nacionalidades. 2 morreram. E agora o Globo. Governo vai pagar 13º do auxílio a taxistas e antecipar pagamentos a caminhoneiros. Profissionais recebem desde agosto R$1.000, porém valor da parcela extra ainda não foi definido. No valor econômico, Auxílio Brasil de R$600 pode ter ajudado nas vendas de supermercados em agosto, diz IBGE. Vendas no segmento cresceram 0,2% em agosto, frente a julho, a primeira alta após 2 meses. E por fim, o Estadão. Varíola dos macacos. Brasil recebe primeiras vacinas contra a doença. Conforme orientação da Organização Mundial da Saúde, os imunizantes serão utilizados em estudo. O país já registra 3 mortes e mais de 8.200 casos confirmados. Então, dando continuidade a este assunto da vacina contra a varíola dos macacos, o Brasil recebeu a primeira remessa com 10.000 doses de um total de 50.000 compradas pelo governo brasileiro junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Este primeiro deve ser usado em estudos pela Fiocruz, com o objetivo de gerar evidências quanto à efetividade e segurança do imunizante contra a doença. No primeiro momento, vão participar dos testes grupos de pessoas que tiveram contato prolongado com pessoas contaminadas e também grupos de risco. Os próximos lotes devem ser entregues ainda este ano. E a Anvisa autorizou a nova fase de estudo clínico de vacina brasileira contra a Covid, que utiliza tecnologia com potencial de gerar respostas imunes a longo prazo. A segunda fase do desenvolvimento clínico da candidata à vacina brasileira para o Covid-19 foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante faz parte de um plano de desenvolvimento global que inclui empresas dos Estados Unidos e da Índia. A primeira fase do estudo foi autorizada pela Anvisa em outubro de 2021 e iniciada em janeiro deste ano. De acordo com a Anvisa, o cronograma para a realização do desenvolvimento clínico, incluindo o momento de início de cada fase do estudo, é de responsabilidade dos desenvolvedores. A candidata à vacina utiliza a tecnologia de RNA Replicon, capaz de codificar a proteína spike do coronavírus. A tecnologia pode induzir a imunidade protetora a longo prazo e em níveis de dosagem mais baixos, com potencial para aplicação em uma única dose. O ensaio clínico aprovado permitirá avaliar a segurança e capacidade de gerar resposta imune em comparação a 2 vacinas já aprovadas no Brasil, a da Pfizer e a AstraZeneca. O estudo deve contar com a participação de 300 voluntários com idades entre 18 e 65 anos e que preencham os critérios de elegibilidade do estudo. E olha só, Outubro Rosa existe desde os anos 90 para acolher não só a luta de conscientização do câncer de mama, mas também do câncer do colo do útero. O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar revelou que o número de mamografias realizadas por usuárias de planos de saúde caiu 10,6% entre os anos de 2016 e 2021 aqui no Brasil. A queda foi muito acentuada em 2020 por conta da pandemia de Covid. Vale lembrar que o câncer de mama é o tipo mais frequente da doença que acomete as mulheres no país, devido ao desenvolvimento multiplicado das células da mama que formam tumor maligno. Então, mulheres, não deixem de fazer o exame. O horário eleitoral gratuito voltou hoje às emissoras de rádio e televisão. A partir de agora, as candidaturas que estão no segundo turno, tanto para a presidência quanto para os governos dos estados, terão tempos iguais. O programa político dos candidatos ao cargo de governador em 12 estados e presidente da República deve ser exibido até o próximo dia 28, 2 dias antes da votação marcada para o dia 30. No caso dos concorrentes à presidência da República, Lula e Bolsonaro vão ter 10 minutos cada para expor suas propostas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. A propaganda na TV deve ser veiculada de segunda a sábado, da 1 à 1h10 e das 8h30 às 8h40. No rádio, a mídia dos presidenciáveis vai ser das 7 às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10.
O primeiro candidato a se apresentar vai ser Lula, de acordo com a resolução do TSE que estabelece como prioridade o candidato que obteve maior votação no primeiro turno. Depois, a sequência deve ser alternada a cada programa ou inserção. Nos 12 estados em que a disputa para governador vai ser definida no segundo turno, os respectivos planos de mídia devem ser aprovados pelos tribunais regionais eleitorais. Os candidatos podem veicular propaganda entre as 7h10 e 7h20 da manhã e meio-dia e 10 e meio-dia e 20 no rádio. Na televisão, o horário eleitoral será da 1h10 a 1h20 e das 8h40 às 8h50 da noite. A Corte Eleitoral informa também que as emissoras devem reservar de segunda a domingo 25 minutos para cada cargo em disputa, para a veiculação das inserções de 30 a 60 segundos ao longo da programação. Pelo menos 24 países das Américas, incluindo Brasil, México e Argentina, não assinaram uma declaração de apoio à Ucrânia e condenação a Moscou. Ela foi apresentada pela Guatemala e, mesmo que tenha sido lida durante a reunião anual da Organização dos Países Americanos, não constitui um documento oficial da Assembleia. O documento, aplaudido pelos Estados Unidos, foi apresentado pela Guatemala na sessão plenária da Assembleia Geral da OEA. Apesar de ter sido lida durante o fórum, a declaração não constitui uma decisão da Assembleia. Intitulado Apoio Contínuo para o Fim da Agressão Russa na Ucrânia, o texto declara a renovada e enérgica condenação à invasão ilegal, injustificada e não provocada da Ucrânia. Além disso, destaca a preocupação imensa com a indiferença e o desprezo por parte da Federação Russa aos apelos da OEA para a retirada de suas forças militares da Ucrânia, dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente. A Assembleia começou na quarta-feira com um discurso em vídeo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente pediu que apoiem seu país frente à invasão russa. Em março, a OEA pediu o fim de possíveis crimes de guerra na Ucrânia e no mês seguinte suspendeu a Rússia como observador permanente. O Prêmio Nobel é uma das premiações mundiais mais importantes que uma pessoa pode receber pelo reconhecimento de seus trabalhos, ações ou pesquisas em benefício da humanidade. A divulgação dos ganhadores é feita sempre na primeira semana de outubro. Na segunda-feira foi Fisiologia ou Medicina, na terça Física, quarta Química, ontem Literatura e hoje da Paz. Mesmo em meio à guerra no leste europeu, um ativista e organizações de direitos humanos russa e ucraniana, bielorrusso e ONGs foram escolhidos por seu histórico de promover o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Com uma eleição altamente simbólica, o Prêmio Nobel da Paz foi atribuído nesta sexta-feira a um trio de representantes da sociedade civil da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, 3 dos principais atores do conflito ucraniano. O prêmio foi atribuído ao ativista bielorrusso preso Alex Bialyatsky, à ONG russa Memorial, que recebeu uma ordem de dissolução por autoridades russas, e ao Centro Ucraniano pelas Liberdades Civis. O Comitê do Nobel busca, com a premiação, enviar uma mensagem contra a guerra na Ucrânia, que mergulhou a Europa na mais séria crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial. We are in the midst of a war. We are talking about 2 authoritarian regimes and one. Estamos em meio à guerra, falando sobre 2 regimes autoritários e uma nação lutando uma guerra. Gostaríamos de ressaltar a importância da sociedade civil de cada cidadão que tem a responsabilidade e engajamento para promover outros valores além da agressão e da guerra. To promote other values than the values of aggression and war. Apesar disso, os 5 membros do Comitê do Nobel evitaram criticar diretamente o presidente russo Vladimir Putin, que iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. A presidente do comitê também pediu a libertação de Alex Bialyatsky, presidente e fundador do Centro Viasna para a Defesa dos Direitos Humanos, preso desde 2021, depois de manifestações massivas no ano anterior contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. O Centro Ucraniano para as Liberdades Civis intensificou os esforços para identificar e documentar crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia. A organização Memorial, a maior em defesa dos direitos humanos na Rússia, recebeu a ordem de dissolução da Suprema Corte em dezembro de 2021. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os premiados demonstram o verdadeiro poder da sociedade civil na luta pela democracia. O prêmio consiste em uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia equivalente a mais de R$ 4.700.000 a serem divididos entre os vencedores.
A cerimônia de entrega vai ocorrer em Oslo, em 10 de dezembro, aniversário da morte do criador dos prêmios, o inventor e filântropo sueco Alfred Nobel, morto em 1896. Na segunda-feira, dia 10, saberemos quem será o ganhador do Nobel das Ciências Econômicas. E essa edição fica por aqui. Mais informações com a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. E às 10 da noite eu volto ao vivo com o Jornal das 22 ao lado de Alexandre Jaqueto. Um ótimo início de noite e fim de semana para você. Obrigada pela companhia. Tchau.